Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Guarda. E hoje vou explicar para vocês sobre essas duas pistolas que são utilizadas nos uniformes e em alguns brasões das polícias militares do Brasil. Esse símbolo no Brasil serve para designar uma força como polícia militar, tanto nas forças armadas como nas instituições militares estaduais. É mais uma insígnia que serve para separar as funções de determinada tropa dentro da instituição. Por exemplo, essa é a insígnia de polícia militar, essa é a insígnia de cavalaria e essa é a insígnia de artilharia, existindo ainda muitas outras. Comumente, esses símbolos são utilizados nos fardamentos dos militares, as insígnias de gola, ou como vemos aqui nesse policial militar, no colete balístico. E é dessa insígnia aqui que vamos falar hoje, as garrunchas ou pistolas em aspas. Antes de mais nada, vale ressaltar a maneira errônea da qual essas pistolas são chamadas no cultural policial. Pistolas bucaneiras. Isso, pessoal, é uma maneira errada de se nomear esse símbolo. E mais pra frente eu vou explicar o porquê. Essas pistolas, pessoal, possuem nome, sobrenome e até calibre específicos. A Harper's Ferry, modelo 1806, calibre .54 de Pederneira. Essa pistola, como o próprio nome diz, é do ano de 1806 e é um tipo de pistola que aqui no Brasil é conhecida como garruncha, uma pistola de tiro único com cano raiado ou não. Ela foi a primeira pistola a ser fabricada por um arsenal nacional americano, fabricada pela Harper's Ferry Armory, na Virgínia. Foi uma arma padrão dos dragões dos Estados Unidos na Guerra de 1812, uma guerra travada entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Ela atirava projéteis de chumbo em formato esférico e funcionava como a maioria das armas da época, aquele sistema demorado de ter que colocar o propelente no cano da arma, o que tornava a cadência de tiro muito lenta. Alguns anos no futuro vamos para 1923, quando o exército dos Estados Unidos procurava um símbolo para designar sua Military Police. Mas não se engane, essa Military Police tem mais ligação e semelhança com o que conhecemos no Brasil como PE, a Polícia do Exército, do que com as polícias militares dos estados. Ela serve para manter a ordem dos quartéis e fazer o serviço de polícia para os militares. Necessariamente para eles, o ramo de trabalho deles não envolve o mundo civil. Mas então, eles pensaram em muitas ideias para utilizar como símbolo, como o desejo inicial, que era a utilização de dois cacetetes cruzados, que era a arma básica da Military Police. Porém, era frequentemente confundido com canhões cruzados da arma de infantaria. Então, algumas propostas depois, como a utilização das Colt M 1911.45 cruzadas, o exército concordou com o desenho das Harper's Ferry 1806, assinada pelo general John Pierce em 1923 como o símbolo oficial da Polícia Militar do Exército dos Estados Unidos. Mas e o Brasil? O contexto para a adoção desse símbolo no Brasil começa na Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1942, quando o Brasil declarou guerra às forças do eixo e mandou para o campo de batalha a Força Expedicionária Brasileira, que na época era composta por um exército muito despreparado para o contexto da guerra na Europa, pois o Brasil não tinha técnicas nem tecnologias avançadas. Visto isso, o Brasil também não tinha uma Military Police. Então, o general Mascarenhas de Moraes convocou um contingente de 70 homens da Guarda Civil de São Paulo para o serviço de polícia militar, com esse pelotão dando início à atual Polícia do Exército. E como a FEB estava sendo fornecida dos equipamentos, táticas e treinamentos dos americanos, herdamos também os uniformes e insígnias deles, o que não foi diferente da então Polícia Militar do Exército Brasileiro, que adotou de maneira idêntica a Harper's Ferry, com uma pequena diferença na forma de qual era abordada. Com o passar do tempo e o fim da guerra, em 1946, com a nova Constituição, foram caracterizadas como forças auxiliares e de reserva do Exército as polícias militares. E todas as unidades federativas adotaram o termo com exceção do Rio Grande do Sul, que até hoje mantém o nome Brigada Militar, mas basicamente tem a mesma função. Então, dizendo com outras palavras, em 1946 todos os estados criaram uma polícia militar. Vale ressaltar que esse criar que eu estou falando não é necessariamente a criação da instituição, mas sim a adoção do termo polícia militar, que tinha a função de preservação da ordem pública e policiamento ostensivo. Com isso, todas adotando de alguma maneira o símbolo das pistolas cruzadas, e sendo até hoje utilizado em brasões, uniformes, bandeiras e escudos. Mas o mais comum de se encontrar essas pistolas sendo na gola dos uniformes. Dando aqui de exemplo o uniforme da PM de São Paulo, onde o símbolo fica localizado na gola direita, sendo a cor prata destinada aos praças e a dourada aos oficiais. Ou no brasão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Bahia, Tocantins, Mato Grosso e outras onde o símbolo está centralizado. Até os dias de hoje, a Military Police do Exército dos Estados Unidos utiliza esse símbolo, e sem alteração na forma do desenho. No símbolo, a pistola da esquerda fica sobre a da direita, formando o que se chama de aspas, que é quando duas figuras se cruzam formando um X, como espadas, lanças, fuzis. O mais comum é se observar ambas pistolas sendo retratadas na cor dourada, mas existem variações em prata e em outras cores. Agora, como eu tinha dito no começo do porquê não se deve chamar esse símbolo de pistolas bucaneiras. Os bucaneiros, segundo a lenda, foram piratas do Caribe que atacavam cidades na região das Antilhas, próximo do que hoje é a Flórida, Cuba e Haiti.
E durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos, em meados dos anos 1775 e 1783, foram recrutados pelos americanos para lutarem contra os ingleses. Esses bucaneiros eram reconhecidos por uma bandeira que possuía duas pistolas cruzadas, mas como já dito e observando as datas, percebe-se que não existem ligação alguma os bucaneiros com a Harper's Ferry 1806. Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha explicado bem a origem dessa insígnia tão importante. Curtam o vídeo para ajudarem o canal e compartilhem com seus amigos que também se interessam pelo mundo militar e policial. Presto minha continência aos senhores e até a próxima.